Bem-vindos a mais um Se Liga Cidade. Para mim, Ian Arabá, como eu sempre falo toda semana e eu não me canso de dizer, é um prazer enorme estar com você dentro da sua casa em cada sexta-feira. Claro, essa semana a gente já se encontrou no domingo, onde nós fizemos um ao vivo, trazendo a apuração dos votos, onde a gente trouxe aqui informação de que o prefeito Sebastião Bocalhon foi reeleito logo no primeiro turno, assim como informações dos mais variados municípios do nosso estado. Mas agora, do nosso programa, ele está extremamente interessante. Teremos uma entrevista com um especialista, com a Thaís da Decor Colors, falando um pouquinho sobre tintura, textura, reforma de banheiro sem quebra-quebra. Também teremos uma matéria exclusiva, na verdade, é a nossa reprise da matéria especial sobre o caso da Nayara Vilela. O que aconteceu, como aconteceu, quais são as circunstâncias que levaram à morte, qual é a resolução do caso. Hoje, no Se Liga Cidade, e por último, porém não menos importante, entrevista com a vereadora mais bem votada desta reeleição, Elzinha Mendonça. É claro que é com qualidade, é óbvio que é no Se Liga Cidade. Fiquem agora com a entrevista com o especialista, onde eu entrevistei aqui no Se Liga Cidade a Thaís da Decor Colors, que falou pra gente como que eu consigo reformar o banheiro da minha casa sem quebra-quebra, como que eu consigo pintar a parede da minha casa da melhor forma possível, utilizando um material de qualidade que é da Decor Colors. Confira! Estamos começando mais uma entrevista com o especialista e dessa vez a gente tem aqui a Thaís Moraes da Decor Colors, que vai falar com a gente sobre pintura, sobre mecanismos de reforma dentro da sua casa, sem quebra-quebra, deixando a sua casa mais bonita, porque assim, já estamos em outubro é quase dezembro e quando chega o final de ano a gente já sente, né, Thaís, essa necessidade de reformar a casa, de reformar a nossa vida, de uma nova pintura para trazer aquele, ai, a minha casa agora tá bonita, minha casa agora tá compatível com o tipo de pessoa que eu quero ser. Final de ano a gente faz 1 milhão de promessas, a gente diz que quer ser uma nova pessoa, então vamos começar tendo uma nova casa. Mas uma coisa que a Decor faz é que para você ter uma nova casa você não precisa quebrar. Como a gente estava conversando há pouco sobre a questão de o que eu estava te falando, eu estou reformando minha casa, estou reformando meu banheiro e eu falei que eu não queria quebra-quebra porque é tão difícil a gente ficar com aquele monte de entulho dentro de casa, aquele monte de coisas quebradas. Como que você, que está aqui como especialista da Decor, acha que eu consigo reformar meu banheiro sem o quebra-quebra? Oi, Ian, tudo bem? Claro. Então, a Decor Colors, ela traz transformações de sonhos, né? A gente começa entendendo o cliente, o que ele quer. Eles passam muito, Thaís, eu quero fazer uma reforma, mas eu não quero quebradeira, essas Que é o meu coisas. caso. Isso mesmo. A gente pega muito os clientes, atende eles e eles passam essas demandas. O que a gente tem? Um passo a passo, que é onde você não vai ter essa quebradeira dentro da sua casa, que a gente tem um promotor de aderência, depois passa a massa niveladora e você pode pintar conforme você quer. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente limpa, eu peço para uma pessoa, ou eu mesmo consigo fazer? Eu te confesso que as minhas habilidades manuais, elas são extremamente reduzidas. Então, toda vez que eu posso colocar alguém para fazer algo para mim, eu coloco. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro limpar o banheiro, deixar ele bem limpo, bem higienizado. Isso. Aí eu coloco um promotor de aderência. Na parede onde você quer fazer essa cobertura, né? Não deixar mostrando aqueles pisos. Tem Aquelas divisórias entre os Isso. pisos. Aí, depois do promotor de aderência, é colocado o quê? Aí vem a massa niveladora em seguida... Para deixar tudo retinho. Isso, ela fica como se fosse uma argamassa. Entendi. É onde ela faz essa proteção toda da sua parede e você pode depois só escolher a cor que você vai querer. Fazer um cimento queimado, pode fazer também um de mármore na sua parede toda. Polir para dar aquela ideia de que é uma pode. pedra bem grandona, bonita no banheiro, porque a Isso. gente sabe que essas pedras são extremamente É caras. verdade. Até porque tudo que é aqui pro Acre, devido à distância, acaba ficando muito caro. Então dá para fazer isso. No chão também, a gente No também chão consegue também. fazer isso? Só que aí, como é no banheiro, a gente tem um terceiro passo. Depois da pintura, que você vai escolher o que você vai querer, a gente tem o selante, que é onde pode ser lavável. E se for passar no piso, a gente precisa passar o selante e o endurecedor.
Aí o seu banheiro só precisa ter uma cura de secagem, depois já está pronto para o uso. Essa cura de secagem demora em média quanto tempo? 24 horas. Ou seja, em 24 horas é mais rápido do que o próprio piso. Isso. Porque o piso vai quebrar, vai ser usado cimento, vai sujar e demora ali uma média de 36 a 48 horas, dependendo do clima. A gente está chegando numa época que está começando a chegar a chuva aqui. Então, mesmo com o nosso clima estando mais úmido, mais frio, 24 horas eu consigo entrar no meu banheiro, pisar, sem me preocupar. Isso, só nesse prazo de 24 horas você tem que deixar ele na secagem para não ficar aquelas marcas, né? Nessa questão de dentro, quiser fazer um cimento queimado dentro do box, eu quisesse polir para ele ficar brilhoso como uma pedra mesmo, teria algum problema ou não daria porque ali ia cair água e tudo mais, não é apropriado? Então, a gente não recomenda, a gente recomenda passar o selante, que é onde ele vai fazer essa blindagem. Você pode estar fazendo sim esse polimento e em seguida passar o nosso selante por cima. Então o selante é tipo a última camada. É como camada. Se fosse o esmalte final, Isso. em cima da unha, que no caso não é a unha, é a parede. Isso, aí a gente tem ele tanto no semibrilho e no fosco. Em relação também agora, Thaís, às pinturas de parede, porque uma reforma de uma casa não é uma reforma se você não reformar as paredes. A sala tem que ter uma cor, o quarto tem que ter outra. Eu já fui lá na Decor, já garanti a cor que eu quero para minha casa. Eu não vou dizer para ninguém, porque eu vou guardar. Depois a gente mostra para as pessoas como que vai ficar. Perfeito. Mas em relação às cores de cimento queimado, como você falou muito bem agora, a Decor tem quantos tipos de cimento queimado que elas podem comprar aqui em Rio Branco? A gente tem todas as cores, né? Tem tanto o rústico e o aveludado, que ele dá aquela partícula de brilho. Aí o cliente a gente consegue tanto mais clássico e um cliente que é mais sofisticado. Aquele que é mais clássico, no caso, então seria o mais comum, que é o mais mais... é o rústico, que tem do rústico de todas as cores. Rosa, vermelho, verde, amarelo. Todas as cores. E aquele cliente que, eu quero um pouco mais de brilho, também tem esse. Também tem. Lá na Decor, vocês também conseguem encontrar aquelas questões de textura, não conseguem? Para colocar a textura em determinado... nessa parede aqui do meu quarto, ou então da minha sala, eu quero que tenha uma textura. Vocês também... Eu acho que quando nós fomos fazer uma visita lá, a gente acabou encontrando um pouco de textura de algumas cores. Inclusive, meu diretor ficou de voltar lá porque ele se apaixonou por uma textura. Mesmo. Tem, não tem? Como que funciona essa aplicação? A gente tem um quartzo mica, que ele já vem pronto, que ele é passado na parede como se fosse uma massa corrida. E ele tem a secagem dele também. E aí ele fica aquelas pedras naturais. A gente tem 6 cores dele. Interessante, interessante. E em relação à questão de tintas que a água não vai tirar, a questão é a tinta óleo que se chama, tinta água. Gente, como eu já disse aqui, eu tenho uma séria dificuldade de tudo e qualquer coisa que é de trabalho manual, eu fico assim, meu Deus, eu não sei fazer isso. Mas na verdade é porque não é a seara de meu domínio, né, onde eu trabalho. Mas lá vocês também têm essas tintas que a água não sai. Inclusive uma tinta que eu até fui atrás quando eu fui conversar contigo é que eu consigo, depois de colocar minha mão, limpar. Passar uma esponjinha, limpar, que ela não vai ficar manchada. Vocês também têm esse tipo de material? Temos a borracha líquida, que é onde ela é indicada para essa área onde pega chuva, tipo sol, áreas externas. Isso. E aí a gente tem a borracha que ela vira uma manta, né? E ela faz essa proteção e o bom dela é que ela até para infiltração. Nossa, que interessante. E aí já sobre a sua questão, que hoje em dia todo mundo quer aquela praticidade. Uma tinta que aonde foi lá, sujou, consigo limpar. A gente tem a multilimpável e também a nossa Aqua Shield que você comprou. Ela consegue essa facilidade na hora da limpeza, que é onde sujou, você pega uma esponjinha, vai lá e consegue limpar e já está limpa a sua parede. Até porque essa tinta é boa, inclusive, para quem é papai, para quem é mamãe, que os filhos estão naquela fase de que a parede não é parede, é um quadro. Não é o meu caso, mas eu tenho muitos amigos que já estão nessa fase, então serve inclusive para eles. Já para eles a gente indica muito a multilimpável, né? Porque ela já é indicada para isso. Porque a criança ela acaba pegando uma caneta, um pincel e risca lá. A tinta multilimpável, no caso. Isso, a tinta multilimpável. Riscou, a mãezinha consegue pegar um paninho e limpar lá. Thaís, uma coisa que você me falou é que a Decor vai produzir o Dia do Pintor aqui na Decor. Sim. Que são esses profissionais que sem vocês, eu não conseguiria fazer nada. Porque se me mandar pintar dentro de uma folha A4, eu vou pintar tudo borrado. Porque eu não tenho habilidade manual alguma para isso. Mas vocês vão ter, fala pra gente como é que vai funcionar, que dia vai ser, convida os pintores que estão em casa, se vai ser aberto, se não vai ser. Falando convida, mas eu nem sei como é que vai funcionar. O Dia do Pintor, dia 18, é claro que a gente não poderia deixar
esse dia tão importante de fora, porque a gente hoje traz qualidade, os nossos produtos, só que a gente depende deles na hora da aplicação. Então, a gente quer convidar vocês para visitar a nossa loja. A gente vai estar com o Coffee Breaks, aguardando vocês, das 7h30 da manhã às 17h30. Aguardamos vocês. Ou seja, o dia todo. O dia todo. A gente vai fazer umas festas, vai fazer brincadeira, vai ter sorteio também para eles. Então, a gente aguarda eles lá. E onde fica a Decor aqui em Rio Branco? Para quem quiser ir lá conhecer as tintas, as texturas, tudo que a Decor pode oferecer, onde que as pessoas encontram a Decor? E é muito fácil. Ficamos localizados na Avenida Ceará, ao lado do Sicredi. Isso, Thaís, muito obrigado pela Obrigada. sua visita. Logo mais a gente vai trazer umas matérias interessantes sobre pinturas e, claro, se é qualidade, é óbvio que é Decor. Obrigada. Fiquem agora com a matéria especial do caso Nayara Vilela. Recentemente, nós veiculamos reportagens especiais sobre esta situação. No entanto, colocamos as duas vertentes em uma matéria só para que facilite a sua compreensão sobre o caso. A equipe do Se Liga Cidade veio até o Fórum Criminal, aqui na capital acreana, para conversarmos com o doutor Efraim Mendonça, responsável pela acusação no que diz respeito ao caso da cantora Nayara Vilela, que morreu há pouco mais de um ano, no último ano, quando deu um tiro no próprio peito, indo a óbito. No entanto, de lá para cá, diversas especulações começaram e muitas pessoas começaram a questionar quem matou a Nayara, como ela morreu, quais circunstâncias levaram a este óbito. E agora que você vai ver a parte da acusação aqui no Se Liga Cidade. A gente está aqui agora conversando com o senhor, estávamos inclusive falando anteriormente sobre um caso que de fato tornou-se muito conhecido no último ano, que é o caso da cantora Nayara Vilela, que acabou por tirar a própria vida em abril do ano passado, pouco antes de completar um mês de casada oficialmente com Tarcísio Araújo, e desde então começou-se a ser especulado das mais variadas formas como que de fato havia acontecido a morte da Nayara. Acho que é uma necessidade da população rio-branquense a querer entender. A Nayara de fato tirou a própria vida ou alguém foi lá e tirou a vida dela? Bem, eu analiso esse caso da seguinte forma: ela tirou a vida com as suas próprias mãos, mas ela foi levada a isso, né? Então, nessa ocasião onde ela pega a arma e atira, ou seja, tira a sua vida com as suas próprias mãos, é apenas o ponto culminante, aquele ponto em que é apenas um resultado. Entende assim o Ministério Público e a defesa, já tive acesso à entrevista do outro advogado, ele tem uma visão muito obtusa, muito míope, desculpa falar assim, mas que enxerga que a ação ou omissão dele só foi naquele ponto. Não. A morte foi apenas, o suicídio foi apenas o resultado. O resultado de uma escalada de omissão e de ação por parte do acusado, ou seja, palavras machucam, omissões machucam, ou seja, isso foi um resultado. Então, a pobre vítima, ela tinha já histórico, era de conhecimento do acusado de que ela já tinha tentado suicídio anteriormente. Do modo que você falou, um mês só de casado, mas já conviviam, havia um uma relacionamento relação, anterior, uma união estável, ou seja, que já era de algum tempo, e que durante todo esse relacionamento ela teve essa questão de tentar o suicídio. Na busca e apreensão feita lá na residência, foi encontrada medicamentos de tarja preta, direcionada à questão de problemas psicológicos. Há evidência nos autos de que ela era acompanhada por uma psiquiatra ou uma médica, né? E que o acusado era ciente disso aí.
Muito bem, ciente de tudo isso aí, o que o acusado fazia e o que nós temos, isso é tudo elementos evidenciados nos autos. Ele atacava ela de termos pejorativos, né, dizendo que ela não deveria usar tal tipo de roupa ou coisa parecida, a chamava de louca, ou seja, isso contribuindo para o agravamento desse estado. E o mais grave, deixava a arma municiada ao alcance da acusada, desculpa, da vítima. Então, me pergunte uma coisa, aquele que sabe de um estado, daquela pessoa que é tendente a praticar o suicídio, que já tentou anteriormente, ele iria deixar, era se exigir dele outra atitude, de não deixar uma arma municiada, inclusive há nos autos que até uma criança, filho dela, chegou a ter acesso a essa arma, não é? Então, por fim, naquele dia, no fatídico dia, ele ainda, de uma forma transversa, a incentiva a seguir em frente. Né? Ele poderia ter agido diferente. Então, é um somatório de ações e omissões. Né? A partir do momento que só se analisa aquele fato ali em si, naquele dia, eu vejo que digo que seria um atuante do direito que desconhece o instituto do crime de comissão por omissão. Né? A responsabilidade do acusado decorre dessa relação marital. Né? Está previsto em lei a mútua assistência, né? Ele é o garantidor. Né? O homem, e é bom que esse caso sirva de grande exemplo, e entende o Ministério Público, estamos bastante otimistas que isso venha a júri, mas vai ocorrer nesse plenário, bastante otimista, vai ser um divisor de águas, onde a população vai dizer que tipo de homem a sociedade quer. Aquele que cuida da mulher, protege a mulher de todos os seus males, inclusive sabendo dosar suas atitudes, palavras contra ela, e dar o tratamento mais amável possível que a mulher merece. Né? Que tipo de sociedade nós queremos? Então, o que nós temos hoje é o resultado, como já anteriormente falado, omissão, ação, tá certo? Incentivar a mulher, inclusive nos seus últimos momentos, a tirar a própria vida. Ali se vê, né? Eu vi essa reportagem que o senhor colocou, comentários sobre palavras, sim, de fato, ali incentivou. Mas só que nós temos momentos anteriores, como já relatei. Dentro do processo, e também dentro até da própria acusação que o senhor conseguiu formular, Sim. É colocado que existe um relatório psicológico que fala sobre o quadro psicológico da vítima. No entanto, quando a gente falou e conseguiu entrevistar a defesa de Tarcísio, ele disse que não havia de fato um relatório, que não havia nada que comprovasse oficialmente que a vítima tinha algum tipo de acometimento psicológico. Aquele relatório, digamos assim, que faça o resultado de várias consultas, nós não temos. Mas nós temos o relato, tá? O relato de que ela ia ao médico, um profissional, e que há reclamos de que ele não acompanhava ela. Reclamos do próprio médico, alguma coisa assim, porque é um processo muito extenso, em que há esses elementos, né? Há os elementos, e juntando o relatório, digamos, um documento que seja, de que ela frequentava um profissional, a medicação encontrada em sua casa, e o próprio acusado afirmando de outras tentativas, ele era ciente do problema dela. Então, quando junta essa questão desses acompanhamentos que ela tentou ter, associado até mesmo pontos que estão dentro do processo que fala que ela sentia a ausência de privacidade, a ausência de contato com amigas, que ela não conseguia ter muitas pessoas por perto por questões de ciúme, de acordo com a denúncia, que também que ela tinha uma vida mais privada, que havia uma necessidade de controlar as vestimentas dela. Então, no caso, quando a gente coloca tudo isso em cima de uma mesa, a gente consegue entender, de acordo com o que está sendo postulado, que houve de fato uma indução ali para que ela fosse criado um cenário para que ela tirasse a própria vida, seria isso? Não houve assim por parte do acusado uma intenção. Não houve um dolo inicial. Um dolo, isso desde o início, mas só que isso foi crescente. Né? Era exigido dele outra atitude. O que nós temos aqui é o dolo eventual. O deixar para lá. Eu não me importo com o resultado. Ele assumiu o risco daquele Exatamente, resultado. que a nossa denúncia ela se baseia nisso aí. Ou seja, através da omissão dele, que era tão previsível de que ela poderia ter acesso a essa arma, inclusive até, eu fico pensando assim, alguém que já tentou o suicídio anterior, como é que você ensina essa pessoa a fazer disparo? Então, o próprio acusado ensinou a vítima a manusear uma arma, não é?
seria exigido dele que a atitude de esconder essa, ou nem ter arma em casa. Não nem ter arma em casa numa situação como essa. Então foi muito bem lembrado que você colocou a respeito das câmeras internas, né? Qualquer mulher se sentiria, então, vigiada numa situação como essa, né? Nos ambientes do lar, você ter câmeras ali filmando. Não sei o que buscava o acusado com isso, segurança, não sei. Ou mesmo vigiar a própria mulher, talvez. A partir do momento que você está criticando o tipo de vestimenta da mulher, talvez seja isso aí. Ou seja, de vigiá-la, né? Ela não se sentir à vontade dentro da sua própria casa. Ainda que tivesse na internet declarações de amor dela. Isso aí é explicado pela dependência emocional das mulheres. Os crimes de feminicídio, muitos deles ocorrem em decorrência dessa dependência, muitas vezes econômica e muitas vezes emocional da mulher. Não é que talvez fosse o caso dela, emocional. A dependência para ele, quanto a ele. E por fim, o que o senhor acredita que tem que de fato ser a conclusão desta situação para que seja dado um próximo passo? Bem, tudo que está posto na denúncia, ela se baseia em elementos dos autos de inquérito. Tudo, toda frase ali posta na denúncia, ela encontra subsídio. A partir do momento em que se prova isso, na instrução criminal, não há como não ver o Ministério Público outra opção senão levar a pronúncia. E aí chegará ao plenário do júri. Isso eu posso afirmar. A partir do momento que a denúncia, tudo que ali for provado, cada frase ali, ela se refere a um determinado elemento do inquérito. A denúncia ela foi muito bem feita. Foi um trabalho conjunto, não foi só meu. Então, a partir do momento em que ela se provar isso aí, isso vai ser levado a júri. Não tem como afastar. Eu não estou fazendo um pré-julgamento, nem sou juiz, mas eu só digo ao senhor que eu estou bastante otimista em relação a isso aí. Chegando aqui, quem vai decidir é a sociedade, não sou eu. Não é o advogado. Quem vai dar a palavra final é o povo. E é quando o povo vai dizer que tipo de homem, que tipo de garantidor, né, uma mulher necessita ter ao seu lado. Há pouco mais de um ano, a morte da cantora Nayara Vilela chocava todos os acreanos, por acontecer em circunstâncias um tanto quanto intrigantes. De um lado, temos a estrutura pública da justiça, dizendo que Tarcísio é o culpado pela morte da artista. Do outro, temos a defesa do viúvo, dizendo que, de fato, ele não pôde fazer nada e que não pode ser culpabilizado por algo que não é de sua responsabilidade. Isso é algo que você vai ver agora em uma reportagem exclusiva, dividida em duas partes, do Se Liga Cidade. Dr. Wellington, no começo do ano passado, no começo de 2023, nós fomos surpreendidos em Rio Branco com a morte da cantora Nayara, uma cantora que estava com carreira em ascensão aqui no nosso estado e também na região norte, conseguindo se desenvolver, ganhando cada vez mais fama, quando de repente todos os veículos de comunicação locais começaram a publicizar que ela havia partido, que ela teria ido a óbito. Desde esse momento começaram a ser ventiladas diversas informações sobre as circunstâncias que levaram ao óbito dela. Algumas pessoas postularam que de fato ela havia ceifado a própria vida, outras começaram a dizer que o então marido dela na época, o senhor Tarcísio, havia tirado a vida dela. E começou-se a gerar esse clima de quem foi que de fato tirou a vida da Nayara. A Nayara, por insatisfação comum ou por uma inconstância emocional naquele momento, ela ceifou a própria vida, ou foi o seu esposo que, por uma insatisfação com a esposa, por uma briga durante ali o matrimônio, que é sabido que um casal tem sim os seus desentendimentos, acabou tirando a vida dela, e aí gerou-se um caso que acabou indo parar nas mãos do Ministério Público e que começou a se comportar oferecendo denúncia de que o Tarcísio era o responsável pela morte da Nayara. O senhor é o advogado de defesa do Tarcísio e nós gostaríamos de ouvir aqui da equipe do Se Liga Cidade o que de fato o senhor pensa sobre isso e como está sendo conduzido todo esse processo. Olha, o que chama atenção, primeiramente nesse caso, é o fato de que o fato aconteceu,
o Tarcísio entrou em contato imediato com a mãe no momento que a vítima estava ali afligida emocionalmente, com a arma direcionada para o seu corpo, chorando, falando que colocaria cabo e fim à própria vida. Qual foi a conduta ali do Tarcísio? Entrar em contato, ligar por vídeo com a mãe, para a mãe tentar dissuadir a filha para que ela não fizesse aquilo. Então, a conduta ou a atitude do Tarcísio naquele momento, segundo o Ministério Público ou a delegada que conduziu o inquérito, a conduta mais aceitável seria tentar tirar a arma das mãos da vítima. Ora, as circunstâncias que os fatos aconteceram, o estado emocional que a vítima se encontrava naquele momento, tudo aquilo, inclusive as circunstâncias emocionais que até mesmo Tarcísio se encontrava. Era a decisão mais adequada tentar tirar a arma da mão da vítima? Isso o faz um criminoso não ter tentado tirar essa arma? A mãe, em ligação com a filha, e aí de uma forma fatídica, triste, lamentável, ela atirou, realizou o disparo, atingindo-a e veio a óbito com um tiro no peito. Então, esse tiro, ele foi um tiro que já colocou fim à sua própria vida naquele exato momento. Então, foi um tiro fatal. Tarcísio entrou em contato com o SAMU. A preocupação maior dele ali era prestar o socorro, era salvar a vida da esposa. Então, ele entrou em contato com o SAMU para garantir que todo atendimento médico fosse realizado. Infelizmente, essa morte foi súbita, esse tiro foi súbito. Passado isso, toda a perícia foi realizada, ele colaborou com as investigações, prestou depoimento já naquele momento e, pasmem, mudaram os entendimentos com relação a esse caso já em 3 circunstâncias. No primeiro momento, o delegado que recebeu o caso entendeu que seria uma situação de instigação ao suicídio. Depois, a delegada conduziu o caso, compreendeu e concluiu que seria feminicídio. Por outro lado, o Ministério Público apresentou uma denúncia, dizendo na denúncia que o Tarcísio teria deixado o dever dele de cautela, teria se omitido do seu dever legal de proteção ao deixar uma arma carregada, que essa arma estaria de fácil acesso às mãos da vítima e que esse teria sido o motivo pelo qual ela teria colocado fim à própria vida, já que ela tinha problemas psicológicos que eram prévios e de conhecimento do Tarcísio. Ora, não tem no inquérito, não tem nos autos qualquer prova robusta de que ela tivesse uma incapacidade mental, de que ela fosse uma pessoa incapaz, de que uma cantora que estava com a sua carreira em ascensão, bem vista na sociedade, talentosa, bonita, uma mulher aparentemente com plena saúde, de que ela tivesse problemas tão graves do ponto de vista psicológico. Então, sequer havia um laudo, sequer havia um prontuário, a prescrição médica para a utilização de medicamentos contínuos, para que ele tivesse conhecimento de que realmente deveria haver cuidados maiores para que a sua esposa não tivesse acesso a qualquer tipo de arma. E aí eu não falo só de arma de fogo, arma branca, para que ela não ficasse sozinha em casa, para que ela tivesse a presença sempre de algumas pessoas que pudessem estar observando, cuidando dela. Então não havia isso, nem por parte da mãe, de nenhum familiar ou amigos, esse cuidado, essa preocupação de que ela tinha que ter sempre alguém ali acompanhando as atividades dela do dia a dia, sob pena de que ela pudesse se suicidar. Isso não era uma preocupação de nenhuma pessoa. Preocupação sim, de que ela pudesse ter algum problema psicológico, isso era a preocupação de todos que a cercavam. Então, no caso, não havia nenhum tipo, como o senhor acabou de falar, mas só para a gente deixar claro, não havia nenhum laudo pré-colocado, pré-estabelecido de que a Nayara possuía uma certa incapacidade de raciocínio, de autocuidado, que precisava de uma assistência, que precisava que alguém ficasse observando, ficasse acompanhando, cuidando dela cotidianamente, reiteradamente. Não havia esse laudo. Não, na verdade, até as investigações tiveram dificuldades de coletar algum meio de prova que pudesse evidenciar isso. Cito aqui um ofício que foi encaminhado à psicóloga, que realizou apenas e tão somente 3 atendimentos à vítima. E ela fez um relatório, um laudo indireto, narrando o comportamento da vítima, à época ainda em meados de 2022, falando que a vítima tinha, sim, problemas psicológicos oriundos
de situações ainda da infância e que, em razão disso, ela tinha problemas comportamentais, de autoaceitação, de convívio, mas em nenhum momento um laudo permanente, por exemplo, que identifique um CID, de problema psíquico grave, né? Ou até aquele mesmo acompanhamento médico foi recomendado que ela desse continuidade e que ela fizesse um tratamento medicamentoso. Só que isso foi uma conversa entre a psicóloga e ela, não tinha nada documentado. Então, as outras pessoas não tinham conhecimento do que havia acontecido nesse atendimento psicológico. Então, só depois dos fatos é que veio à tona esse relato da psicóloga, depois de um ofício encaminhado pela delegacia de polícia, a respeito desse atendimento que foi realizado. Então, não era de conhecimento público, não era de conhecimento do círculo íntimo dela de pessoas, de que ela, em algum momento, tenha realmente sido submetida a um tratamento. Então, não era crível que o Tarcísio soubesse disso. Inclusive, a própria psicóloga narra nesse documento que ela tentou contato com a mãe e conversou sobre o assunto somente, só para entrevista, mas com o Tarcísio ela não teve contato. Então, não há uma evidência de que ele tenha tido pleno conhecimento da natureza, do grau psíquico, do problema psicológico que vivenciava a vítima. Então, tudo isso, colocar sobre os ombros do acusado de que ele tinha uma obrigação, sim, de ter esse zelo, esse cuidado, é imputá-lo de uma forma muito draconiana e severa um crime que ele não praticou. O senhor também falou dentro da conversa que nós estamos tendo que ele estava gravando e que era um contato com a mãe da Nayara para tentar acalmá-la, para tentar dissuadi-la de tomar algum tipo de decisão que pudesse ser grave o bastante e impossível de reverter, o que de fato acabou acontecendo. Como que a mãe da Nayara se comporta em relação a esse processo, em relação às acusações contra o Tarcísio? Ela de fato compreende que não havia como querer culpá-lo por algo que quem fez não foi ele, ou ela prefere se abster, ela não comenta, ela se isolou, não quer contato com nada? Ela fez um depoimento, a narrativa no inquérito. Essa narrativa, em nenhum momento, ela diz que o Tarcísio matou a filha dela, assassinou a filha dela. Não há esse relato. O relato que ela faz é a respeito da ligação que foi realizada, qual foi a conduta da filha dela durante os dias que antecederam e o dia que aconteceu o fato, como é que era a relação dela com o marido, com a mãe mesma. Então, os relatos estão em cima desse contexto. Inclusive, até o dia em que houve o óbito da vítima, a mãe, ela tinha uma boa relação com o acusado. A relação familiar, ela era muito boa com o Tarcísio. O Tarcísio tinha uma relação muito próxima com a mãe. Então, depois do óbito para cá, eu não posso falar de detalhes a respeito dessa relação, claro, porque, obviamente, é uma situação muito crítica, que envolve dores, pesares, saudades. Então, é difícil, dentro do contexto familiar hoje, informar exatamente como está essa relação. Mas, à época, até o dia do óbito fatídico da vítima, a relação da mãe, da genitora, com o acusado era uma relação muito boa. Compreendo. E, por fim, em relação ao Tarcísio, desde o momento que a gente iniciou essa entrevista, nós falamos sobre o caso, nós falamos sobre o Ministério Público, falamos sobre, inclusive, a mãe da vítima. Mas e o Tarcísio, que é o principal acusado de um crime que ele afirma, assim como o senhor, a defesa, que não cometeu? Como que ele encara essa situação? Como que ele vê e o que ele espera, de fato, para a conclusão dessa situação que já vem se arrastando há 1 ano e meio e que eu, pelo menos, presumo que seja um tanto quanto desconfortável e dolorosa para ele? Primeiro, até compreender essa acusação, para ele como leigo, como viúvo, como alguém que tinha um amor pela família e prezava pela família, é muito difícil. E carregar um processo, uma acusação em razão disso, é um fardo maior ainda. Então, obviamente, é desejo do Tarcísio que aconteça audiência, que o processo se encerre, que a conclusão seja, obviamente, pela sua inocência. Ele que já colaborou durante todas as investigações, que inclusive tinha profundo amor pela vítima, pela sua esposa, tratava o filho dela, inclusive, como um próprio filho, o acolheu a família dela também, assim como a acolheu.
Então, obviamente, eles tinham os problemas que todo casal naturalmente tem. Mas ele jamais, sob hipótese alguma, desejou que a sua esposa, a sua mulher, terminasse a sua vida da forma como terminou. O que ele quer agora é resolver esse processo para que ele possa tentar seguir a sua vida. Porque enquanto não resolver o processo, já é difícil com a perda da mulher, da esposa. Então, seguir a sua vida agora, respondendo um processo crime nessas circunstâncias, realmente é um fardo, é um peso muito grande na vida do Tarcísio. Então, temos a certeza e a plena convicção de que a verdade será esclarecida, de que tudo isso não passou realmente de um fato triste e lamentável na vida dele e que ele possa seguir em frente de hoje em diante. Fiquem agora com a entrevista com a vereadora mais bem votada desta reeleição, Elzinha Mendonça, que conseguiu se reeleger com quase 5 mil votos creditados da população riobranquense, onde ela trouxe diversos apontamentos, inclusive como é ser mulher no parlamento acreano. Se liga. Estamos de volta e agora com a vereadora reeleita, a Elzinha Mendonça, que é a mulher mais bem votada na Câmara Municipal de Rio Branco. A senhora vereadora que já vem aí de uma série de eleições e que em outras legislaturas também foi a mais bem votada e agora conseguiu ser uma das únicas 2 mulheres a estar na Câmara Municipal de Rio Branco para o próximo pleito que se inicia a partir de 2025. E a senhora foi a única mulher que retornou à Câmara. Como que a senhora está se sentindo em relação a isso? E, claro, seja muito bem-vinda ao Se Liga Cidade. Primeiro, Ian, eu quero te agradecer, né, pelo convite de estar aqui com você e descrever o que eu estou sentindo hoje. Eu não tenho palavras. Realmente é uma gratidão imensa a Deus e a todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto, que me permitiram entrar nas suas casas, ir lá dialogar, conversar. E eu estou muito feliz mesmo e tenho certeza que este mandato será muito melhor. Como eu disse, a senhora já vem sendo bem votada e agora a senhora foi a mulher mais bem votada, mas já tem um histórico político, já tem um histórico de vivências, de campanhas de eleição. Como que a senhora consegue? Porque assim, pessoal, vocês que estão me assistindo, talvez pensem junto comigo, não é tão fácil, não é tão comum um candidato ele conseguir passar por diversas candidaturas e manter-se bem votado, manter-se um coeficiente de crença popular em cima dele, assim como a senhora está mantendo. Ao que a senhora atribui esse alto quantitativo de votos? É por conta do seu trabalho? É por conta da forma como a senhora lida com as pessoas? Qual é o diferencial da Elzinha Mendonça, que diferentemente de diversos colegas pares, que alguns conseguiram voltar, mas não saíram tão bem votados quanto a senhora? Olha, na minha primeira eleição, em 2016, eu fui a vereadora mais votada, né, da cidade de Rio Branco. E agora eu venho com uma expressão de votos muito grande, porque, veja bem, nós estávamos, né, num partido extremamente forte, numa chapa forte, mas essa expressão de voto eu atribuo à forma como a gente tem trabalhado, conversado com as pessoas nos bairros, dialogado, conhecendo a realidade das pessoas. Porque eu acredito, Ian, que é impossível um vereador fazer um trabalho se ele não conhecer a realidade da nossa cidade, para levar essas demandas para dentro da Câmara Municipal. Quando se fala na expressão de votos, eu acredito que as pessoas realmente reconhecem o que nós temos feito, o formato que a gente tem conduzido o nosso trabalho. Então, assim, estou muito grata, muito feliz, porque as pessoas realmente acreditaram no que a gente faz na Câmara Municipal. Nós já tivemos aqui algumas mulheres que nós entrevistamos no Se Liga Cidade. A gente entrevistou a Sula Ximenes, que é presidente do DERACRE, entrevistou a Júlia Messias, que é a secretária do Meio Ambiente do nosso estado, e agora a gente está com a senhora. E todas são mulheres que estão envolvidas dentro de um cenário político onde ele é majoritariamente dominado por homens, conduzido por homens. E a gente vem de um processo onde sempre é o homem que está na frente de tudo, sempre o homem que ocupa a grande maioria dos espaços. Como que a senhora, enquanto mulher,
enquanto mãe, enquanto avó, sente-se posicionada dentro desse cenário político onde a grande maioria dos seus colegas dentro da Câmara Municipal, tanto na legislatura que está se encerrando agora, quanto a que vai começar no próximo ano, ser dominada por homens. Como que a senhora se sente em relação a isso? Olha, primeiramente, assim, eu acredito que esse machismo patriarcal, ele ainda está muito enraizado e isso, de fato, eu já sofri nesse período dessa legislatura lá dentro da Câmara Municipal, mas eu acredito que a forma como eu tenho conduzido o meu trabalho, de forma ética, responsável e séria, isso tem deixado, né, tem representado as mulheres. Fico triste porque nessa campanha eleitoral, nesse pleito, as mulheres continuam com a mesma representatividade, agora só temos 2 mulheres também. E assim, a gente precisa repensar, né? Fazer uma reflexão do meio que é masculinizado. Agora a proporção de vereadores aumentou, porque antes era 15 vereadores e 2 mulheres, agora vão ser 19 homens, né, e 2 mulheres. Então, mas assim, eu estou muito tranquila porque sei da minha responsabilidade dentro da Câmara Municipal e a gente precisa cada vez mais não desistir de ocupar nossos espaços de poder, porque da mesma forma que os homens têm ocupado esses espaços, as mulheres também, elas têm a condição de ocupar esses espaços. E enquanto eu puder, eu estarei levantando essa bandeira de luta para que a representatividade das mulheres possam aumentar. Né? Dentro da legislatura que vai começar no próximo ano, a senhora, como uma mulher atuante dentro da Câmara, que vem fazendo um trabalho bem forte e que vai continuar por conta que conseguiu ser reeleita, existe algum tipo de projeto já em andamento específico para as mulheres, voltado para as mulheres, porque é necessário que haja esse fortalecimento da mulher dentro do cenário político. E quando a gente fala mulher no cenário político, a gente não fala só mulher com mandato, a gente fala mulher que esteja à frente de secretaria, mulher que esteja à frente de diretorias, até porque a grande maioria das mulheres, quando a gente fala de educação, são diretoras de escola, sim, são as pessoas que conduzem as escolas. Então, a Elzinha Mendonça, ela possui alguma ideia que já está começando a ser colocada em andamento em relação a isso, da valorização e do estímulo da mulher à política, ou é algo que ainda vai ser avaliado a partir do próximo ano? Não, já temos sim alguns projetos. Inclusive, numa das minhas propostas de campanha, tem a criação de um centro especializado de atendimento específico para as mulheres, né? Mas também, ano passado, no decorrer do ano, eu fiz um requerimento solicitando à Prefeitura Municipal que fizesse a criação da Secretaria da Mulher dentro do município de Rio Branco. Infelizmente, não foi atendido, mas eu percebi que o atual prefeito, ele fez essa proposta, né, que criaria essa secretaria, né, que eu acredito que isso é um fortalecimento no trabalho das mulheres, e eu, como vereadora reeleita, eu estarei, né, cobrando que possa realmente ser efetivada essa secretaria. Tenho também projetos que já foram realizados, voltados à defesa dos direitos das mulheres, e assim, é óbvio que a gente tem que dialogar mais, buscar ver formas da gente construir políticas públicas para as mulheres. A gente não pode desistir, né? Não é porque não aumentou a representatividade que a gente vai desistir. E como você disse, os espaços de poder, as mulheres têm alcançado, né, nas diversas esferas, né, de atuação. E assim, o parlamento, que realmente, eu te confesso que é assustador estar no parlamento, né, aonde a gente tem uma baixa representatividade, mas eu estou lá. Às vezes as pessoas dizem assim, tu tem medo? Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Tem algum dia que a senhora está dentro do parlamento que a senhora fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Porque eu acredito que, como a senhora mesmo já falou, não é fácil. A senhora falou que às vezes dá um pouco de medo e a gente até consegue imaginar um ambiente onde a grande maioria são homens, onde nós já tivemos diversas notícias, já conseguimos acompanhar por diversas vezes que um colega ou outro acabou sendo extremamente desrespeitoso com a senhora, inclusive não reconhecendo situações pessoais que a senhora passou durante situações calamitosas em nossa cidade. Então, tem algum momento que a senhora colocou a mão na cabeça e falou, meu Jesus, deve haver um propósito maior para eu estar aqui? Ah, diversas vezes. Eu já me questionei assim, mas eu acredito numa missão de Deus, sabe?
Olha, veja bem, nós vivemos hoje, nós tivemos um pleito extremamente difícil, né? Que foi uma eleição que ela ficou muito grande na cidade de Rio Branco. Grandes nomes concorrendo. E, exatamente, então a gente precisa respeitar isso, mas em se tratando de dizer assim, olha, Elzinha tem medo de estar no parlamento, se eu já pensei em desistir. Não, nunca pensei em desistir, ao contrário. Eu acredito que a política na minha vida é uma ferramenta onde me possibilita ajudar as pessoas. Então, todas as propostas, inclusive hoje pela manhã tive uma reunião no meu gabinete e eu disse, todas as minhas propostas de campanha, elas não vão ficar ao vento. Eu quero, logo que se inicie a nova legislatura, estar lutando para que seja implementado na cidade de Rio Branco. É voltado às mulheres, às crianças, aos autistas. A gente precisa botar a mão na massa mesmo. Tem muita gente sofrendo que está precisando de mim e eu tenho certeza que se Deus me deu essa missão, Ele vai me dar condições de executar. Até porque quando a gente fala nesse cuidado com as pessoas com autismo, a gente sabe que quem acaba sofrendo, na sua grande maioria das vezes, são as mães, que são mulheres que lutam por vagas em escolas, vagas em creches específicas para o cuidado com as suas crianças, que precisam de mediadores. Então, querendo ou não, também a luta também, quando ela se direciona para crianças, pessoas com transtorno do espectro autista, também é uma forma de cuidado com as mulheres do nosso município. Quando a gente fala na criança autista, nós estamos falando da família, né? A gente precisa pensar de forma a ampliar esse atendimento das famílias. Uma criança autista, é óbvio que a família toda sofre. Então, eu tenho me colocado à disposição para utilizar o meu mandato em favor dessas pessoas que mais precisam. Acredito que é possível fazer. Nós temos aí mais 4 anos para pensar e dar nossa contribuição enquanto representante da população. Fui eleita, graças a Deus, com 4.755 votos. Então, foi uma expressão muito grande, quase 5.000 votos. Então, foi uma expressão de votos muito grande. E eu acredito que a responsabilidade aumentou. E eu sei dessa responsabilidade, mas como eu sempre vim fazendo meu trabalho com muita ética, com muito respeito, eu tenho certeza que vou fazer todo o meu esforço para orgulhar as pessoas que acreditaram no meu trabalho. Compreendo. Tem um detalhe que eu acho interessante o pessoal de casa saber, é porque durante todo o processo eleitoral, como a gente acompanhou toda a campanha de todos os candidatos a vereadores e também a prefeito, tanto de Rio Branco quanto de outros municípios, é que a gente sempre viu algumas pessoas falando, essa vereadora ela apareceu agora, tem 2 anos que essa vereadora começou a trabalhar, no começo do mandato eu não vi ela. Explica para as pessoas de casa, vereadora, o porquê que elas só conseguiram ver o seu trabalho como vereadora ali no começo de 2023 para cá. Na verdade, eu retornei ao parlamento há 2 anos, né? Em fevereiro de 2023. E desde então eu sempre estive nas casas das pessoas, eu sempre andei nos mais de 200 bairros da nossa cidade, porque como eu sempre disse, Ian, é muito fácil fazer política no centro da cidade. Difícil é você ir para os bairros mais longe, né? Lá no Aroeira, lá na Cidade do Povo, lá no bairro Eldorado, no Plácido de Castro. E assim, eu pude conviver com a população e na campanha agora as pessoas realmente elas perceberam o que eu tinha feito pela nossa cidade. E eu dou um exemplo, eu quero até citar um exemplo. Eu fiz uma reivindicação para a rua Adalberto Senna, que fica ali no bairro Plácido de Castro. Naquela rua, eu fui com aquelas famílias ali, tinha bananeiras plantadas entre as brechas do asfalto. Me recordo. Isso porque havia um descaso do poder público naquele bairro, onde todas as ruas estavam prejudicadas, mas aquilo me chamou muita atenção. Você imagina, bananeiras no meio das brechas do asfalto, que dava banana, né? E aí, na época da campanha, eu dava esse exemplo. E eu fui visitar na campanha. Está um tapete. As bananas não existem mais, bananeira não existe mais. Então, assim, eu acredito que é fruto do nosso trabalho. Qual é o papel do legislativo? É fiscalizar as ações da prefeitura, cobrar aquilo que a prefeitura
tem que fazer para a população aquilo que a população merece e espera. Então, meu papel é esse. Para eu construir um projeto de lei, eu preciso conhecer a demanda da população. E é isso que eu tenho feito. Então, em muitos lugares que eu cheguei, as pessoas dizem, nossa vereadora esteve aqui, fiscalizando, essa vereadora fez... Sabe? Então, assim, meu nome tomou uma proporção porque foi somente na época da campanha que as pessoas identificaram. E outro detalhe, tem muitas pessoas que não têm a percepção de compreender que eu não estava desde o início da legislatura. Certo. Né? Sim. Eu só tenho nem 2 anos, que nós estamos em outubro. Então, eu reassumi em fevereiro de 2023. E desde então, é pé no chão, conversando com as pessoas, entendendo a realidade para levar essa demanda para a Câmara Municipal. E essa questão da senhora ter falado do papel do vereador é muito importante, porque muitas pessoas que acabam ficando um pouco confusas acham que quando um vereador ou uma vereadora está questionando, está cobrando lá dentro do parlamento, o prefeito ou o gestor fala assim, esse vereador, essa vereadora está brigando, fica procurando confusão. E não é isso, às vezes não é briga, são as pessoas que acabam interpretando como briga. O vereador que cobra é o vereador que está fazendo o papel dele, o vereador que vai até um bairro, que vai até um posto de saúde, que vai até uma praça, que vai verificar o que está faltando, ele não está querendo algum tipo de conflito, pelo contrário. Ele está querendo, de fato, que o poder público atue naquela situação, naquela região e que a comunidade, a população, seja a principal beneficiada, até porque é pela população que tanto a senhora quanto os demais colegas, os que não foram reeleitos e os que foram reeleitos e os que vão entrar, vão ocupar o local que vão ocupar. Justamente. Então, assim, para só desmistificar essa situação, eu sempre fiz o meu trabalho pensando na população e na nossa cidade, né? Então, muitos lugares que eu chegava, as pessoas diziam assim, a Elzinha bate no prefeito. E eu sempre falei, gente, não é questão de bater em prefeito. A questão é de cobrar aquilo que a população merece e espera. Então, assim... eu sair da minha casa às 3 horas da manhã para chegar num posto de saúde, saber se o atendimento está contente da população, eu estou fazendo meu trabalho. Eu Correto. estou cobrando. Então, se eu cobro o que está errado e a prefeitura faz, tranquilo, a população vai estar feliz, né? Como aconteceu com essa rua. Eu fiquei feliz também, porque... Acredito que todos ficaram, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que fazer o trabalho de fiscalização, cobrar com responsabilidade, né, com seriedade, eu acredito que é esse trabalho que eu tenho feito na Câmara Municipal. E tem feito um trabalho bem desenvolvido, não é à toa que a senhora conseguiu essa reeleição. Vereadora, um outro detalhe é essa questão de que ontem o Alerta Cidade postou um vídeo onde a senhora estava em um momento de fala, a senhora estava conversando, falando dentro do parlamento, a senhora também agradeceu a sua reeleição, mas também estava trabalhando. E enquanto a senhora trabalhava, diversos colegas, inclusive a grande maioria não foi reeleito como vereador de Rio Branco, é válido ressaltar isso, estavam simplesmente alguns de costa, outros conversando, outros ignorando como se a senhora não estivesse ali. E aí a gente retorna no começo dessa conversa, das dificuldades de uma mulher estar no parlamento onde a grande maioria das pessoas que ocupam aquelas cadeiras são homens. A senhora tomou conhecimento do vídeo, como eu questionei hoje mais cedo, antes mesmo de começarmos essa entrevista, e eu gostaria que a senhora dissesse para o pessoal que nos acompanha como a senhora se sentiu ao ver esse vídeo, em ver que a senhora estava falando, trabalhando, atuando como vereadora, enquanto outros colegas vereadores simplesmente fingiram que a senhora não estava falando e que, melhor, não estava no local que a senhora estava naquele momento. Ian, eu vou contar um segredinho aqui. Essa prática já faz algum tempo. A minha equipe, nós já conversamos lá atrás, eu falei, olha, eu não vou falar para os meus pares, eu vou falar para a população de Rio Branco, né? Então, assim, aquilo para mim não é surpresa. Por quê? Porque sempre aconteceu isso. Só que se eu fosse me apegar a isso, eu não conseguiria fazer o meu trabalho. Então, quando eu estou na tribuna, eu estou levando a minha mensagem para a população de Rio Branco que está em casa. E assim, eu acredito que cada um dá o que tem, né? Se você não tem o respeito pelo seu colega de parlamento, se você não faz essa empatia, eu lamento. Eu faço meu trabalho, vou para a Câmara, cumpro com meus horários e muitas vezes eu fui atacada dizendo que eu sou faltosa,
Gente, é só puxar o portal da transparência lá da Câmara, né? Para verificar as faltas de quem é quem. Mas eu não me apego a isso, porque eu acredito assim. Eu tenho um trabalho e eu procuro fazer com muita responsabilidade, com seriedade. Se os demais não têm essa percepção, é paciência, né? Por fim, vereadora, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. O que a população de Rio Branco pode esperar da Elzinha Mendonça para os próximos 4 anos como vereadora reeleita em Rio Branco? Eu quero falar aqui especificamente para toda a população de Rio Branco que eu vou continuar fazendo o meu trabalho com muita responsabilidade, com muito compromisso com as pessoas, com a população, com ética, né? Porque eu acredito que é necessário a gente trilhar um caminho de forma a fazer um trabalho produtivo para a população de Rio Branco. E falo para todos os 4.755 eleitores que acreditaram no meu projeto, dizer para vocês que farei o meu melhor para honrar a confiança de vocês. Muito obrigado, vereadora. Foi um prazer poder receber a senhora aqui no Se Liga Cidade. Saiba que os nossos estúdios sempre estarão abertos para a senhora e eu lhe desejo um bom trabalho nos próximos 4 anos. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim a mais um Se Liga Cidade. É com dor no coração que eu me despeço, mas calma. Semana que vem a gente vai estar junto de novo para mais um Se Liga Cidade que vai estar imperdível com novas entrevistas exclusivas que vai fazer você sair de casa estando sentado ainda no seu sofá. E se você que vai aproveitar essa sexta-feira, é como eu sempre falo, paciência, cuidado, se beber não dirija e se liga, hein?